Fala, peito de aço! E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Altielis Fortunato, mais conhecido como Alt. O tiozinho aqui vem com esse podcast com a proposta de trazer para vocês histórias de empreendedores com empreendimentos de sucesso, tá? E a cara que vai vir aqui, as pessoas que vão vir aqui são pessoas que eu considero como peito de aço. Peito de aço na sua história profissional e na sua história de vida também, tá? Quero agradecer aqui as pessoas que estão nos bastidores. E esse é o primeiro de muitos que vão vir. E o primeiro peito de aço que vem aqui hoje é um cara que eu conheci inusitadamente e vem aqui para dar uma moral nesse primeiro episódio. Felipe Carvalho. Caraca, mano, que emoção, velho. Esse cara... Você tá maluco? Muito obrigado por ser o número number one. É isso aí. Fala peito de aço, só quero agradecer o convite, Alt. Obrigado mesmo aí por acreditar, né? A gente se conheceu assim, foi o quê? Uns aninhos? Uns 2, 3 anos? Não, eu acho que já tem uns 3 aninhos aí já, depois da pandemia. E foi meio do nada, né? A gente se conheceu e aí a gente começou a manter contato, trocar ideia, mas só parabéns pelo projeto, espero que vai prosperar cada vez mais. Só constância que vai dar certo. Obrigado pela moral. E o Felipe Carvalho vai contar um pouco da história dele, ele que é um empreendedor nato, vem inventando aí muitas coisas, vem fazendo muitas coisas e ele vai contar aqui pra gente. Mas eu queria primeiro que você se apresentasse, Felipe. Eu queria saber quem é você, quem é o Felipe, qual a sua formação. Conta aqui pra gente. E quem é peito de aço tem que mostrar aqui também. Cara, meu nome é Felipe Carvalho, pra vocês que não me conhecem. Sou nascido e criado em São Paulo, Parque Peruche, zona norte de São Paulo. Então até meus 17 para 18 anos eu fiquei ali no Parque Peruche, na Rangel de Camargo. E aí depois, dos 17, 18 anos, eu fui pro bairro do Limão, né? Então, aí eu comecei minha trajetória aí de estudar. No começo eu não queria muito não, mas né, a mãe vai puxando a orelha, não tem como. E aí eu sempre fui criado por mãe, sozinha, né? Meu pai era um pouquinho mais ausente, mas aí problema deles lá. Mas aí eu comecei a fazer educação física, eu não me via fazendo outra coisa a não ser educação física, né? Então, mediante, porque eu jogava no time da faculdade, então eu já tava um pouco no meio assim, e aí eu já não me via fazendo outra coisa. Aí eu fiz educação física primeiro, e aí depois acabou a educação física, eu já trabalhava em escola, né? Então sempre trabalhando nas escolinhas aqui, escolinha ali. Aí eu peguei assim, mano, cara, eu quero algo mais. Quero algo mais, assim, eu quero fazer outra coisa, só não sabia o quê. Você gosta de trabalhar em escola, não? Cara, eu gosto. Eu falo que hoje em dia tá difícil. Porque hoje em dia a gente tem que, entre aspas, educar, que eu não acho correto, né? Que os pais acham que a gente tem que educar. Não tem mais que ensinar, né? Mas hoje o fator da escola, justamente, eu perdi um pouco o tesão por conta, às vezes, dos alunos da falta de interesse. Entendeu? Mas acho que vem muito dos pais, acho, de não dar o valor necessário aos professores. Eu dou aula em escola também de manhã, né? Trabalho no colégio de manhã e a gente ouve muito que o professor de educação física é a alegria do colégio, né? Tenho certeza que
Você também sentia isso. E é prazeroso. Eu posso falar pra você que eu gosto, é legal, mas tem essa dificuldade aí. É meio complicado essa questão aí da educação. Hoje em dia, essa geração aí a gente tem que aprender bastante com eles, mas nem sempre eles querem aprender com a gente, né? Justamente. E eu acho que a gente... E nossa matéria, vamos dizer assim, ela é privilegiada, né? Por ter o fato, né, de educação física, quadra, fator externo da sala de aula. Agora imagina, pega um professor de português, que a matéria é completa. Porra, pra ele prender a atenção dos alunos ali. Aí é Freud, entendeu? Falando português, claro. Mas é mais por isso que foi começando a me dar um desânimo, assim. Aí também, a escola que eu trabalhava era maravilhosa, não tenho o que reclamar. Só que também muita, você sabe, meio escolar também, muito mimimi, muita picuinha. Então aí eu meio que fui saindo. Vamos lá, vamos seguir aqui. Você também é fisioterapeuta, Isso. certo? Aí eu decidi, acabando a educação física, eu fiz a fisioterapia. Nesse meio tempo aí eu tive uma oportunidade, isso daí muitas pessoas não sabem, mas eu tive uma oportunidade de jogar fora do Brasil. E eu fui pra Portugal. Jogar futebol. Futebol, isso. De campo. De campo. Então eu fiquei 2 anos lá fora do Brasil, em Portugal. Mas no começo foi difícil, porque no começo a gente ficou na rua, a gente foi com um empresário, e aí chegou lá, a gente não se adaptou a um clube que a gente tava, e a gente falou, pô, não quero isso, né, que não é pra mim, não é pra gente e tal. A gente foi muito maltratado. Mas aonde era? A gente, nesse clube era a Gouveia, né, que era 1h30 de Porto. Certo. Né, tipo, interior de Portugal. E aí a gente ficou nesse clube aí, tipo, uma semana, cara, a gente foi muito maltratado, a galera achava que era superior de tudo. Aí a gente mandou mensagem, ligou pro empresário e tal, falou que não queria mais ficar. Pra ele mandar ele embora mesmo, pra gente ir pra casa, tudo viver nossa vida. Cara, o cara sumiu, não respondeu. Aí eu tava sozinho lá, tinha um parceiro meu, Carlinhos, um beijo, Carlinhos, lá de Brasília. E, cara, a gente começou a ficar na rua, mano. A gente começou a ficar na rua, a gente tinha uma pontezinha lá, a gente dormia assim debaixo da ponte com todas as malas. E aí a gente ia nos lugares lá, que tinha a Dona Rosa lá do mercadinho, mano, tem algum trabalho pra gente poder comer, pra gente poder, porque não tinha mais dinheiro lá, né? E aí foi indo acontecendo, aí até que a gente, um abençoado, que é o senhor Alfredo até hoje, a gente descer na rua com um monte de mala, a gente falou assim, mano, vamos lá pra Porto lá, a gente tenta desenrolar alguma coisa. E aí, descer na rua assim, aí o seu Alfredo... Quando foi isso? Que ano que foi isso? Foi em 2014, se eu não me engano. 2014. 2014. Você tá com quantos anos? 32. 32. Foi com meus 22 anos. E aí, descer na rua com um monte de mala, e o Carlinhos Alfredo, o que vocês estão fazendo aqui, pá? Aquele jeito, né, português. Falei assim, não, a gente, né, foi dispensado do clube, e aí falaram que acabou o contrato, aí era tipo num convento, sabe? E aí expulsaram, entre aspas, a gente de lá. E aí a gente tá aí. Cara, ele falou assim, como assim? Você tá maluco? Por que você não me falou tal? Só que o pessoal também lá é muito fechado. E infelizmente tem muito preconceito com brasileiro. E ó que eu tenho dupla nacionalidade, mas tem muito preconceito com brasileiro. Só o fato de você falar a linguagem brasileira, né? O português brasileiro. Aí foi aí que a gente... Aí ele levou a gente pro hotel, né? De um amigo dele. A gente ficou num cubículozinho lá, um quartinho. Tipo de faxina, assim, dormindo, com 2 colchão. Cara, eles deram café da manhã, tudo. Enquanto isso, ele falou, tem um clube aqui vizinho pra vocês ir treinarem. Vocês querem? Aí a gente falou, quero, não tô fazendo nada até vocês resolver a vida de vocês. Foi aí que a gente foi nesse clube. Aí o cara, como tá a situação de vocês e tal? Aí a sorte que no dia que a gente foi, o presidente tava do clube. Aí ele tava acompanhando o treino. Cara, aí ele perguntou, né, quem são esses 2 gajos e tal? E aí ele perguntou como tava a situação. Aí ele foi investigar. Cara, os caras tava, tipo, numa máfia de dinheiro ganhando em cima da gente. Então, tipo, os caras ganhavam mensal da gente um valor X. E enquanto a gente tava lá e não recebia. Quem recebia era a comissão técnica e diretoria. E aí eles puxaram tudo isso. E aí que eles fizeram uma proposta pra gente. E aí a gente ficou no clube jogando com eles. Ah, que legal. Foi muito Deus, assim. E quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 anos, só que eu fui separado. Eu fiquei a temporada de 2014, 2015, depois 2017 pra 2018. Aí nesse meio tempo eu fiz a fisioterapia. Então eu comecei a fazer a fisioterapia, aí depois eu parei, fui jogar pra lá, e aí depois quando eu voltei eu continuei, depois eu tranquei de novo. Então foi meio que indo aos pouquinhos por conta dessa oportunidade. Como que foi essa volta pro Brasil? Você
Fechou tudo lá, desistiu da carreira? Cara, na verdade, um dos fatores também, minha mãe, a última vez ela foi lá comigo. Então, a minha mãe é aposentada, aí eu falei assim, mãe, vem pra cá e você mora aqui comigo e tal. Só que o problema lá, que a gente reclama um pouco da saúde pública daqui, só que querendo ou não, é que aqui tem muita gente. Mas a saúde pública até que é ok. Só que lá é tudo pago, mano. Então, minha mãe começou a ter problema de saúde, né? Então, ela teve arteriosclerose e tal, né? Então, possível risco de AVC, etc. E aí, a gente andou. Mano, aí ela tinha que pagar exame, tinha que pagar médico, tinha que pagar tudo. E aí, começou a ficar numa situação meio desconfortável. E aí, até que ela pegou, veio embora primeiro. E aí, depois eu peguei e falei assim, mano, quer saber? Como aqui só eu e minha mãe. Falei, quer saber? Eu vou embora e vou pra casa. Aí, quando eu voltei, aí eu já perdi um pouco daquele tesão, assim, porque você vê muita coisa errada, mano. Você vê muita coisa errada. Às vezes a galera aí tipo, fazer teste, assim, a galera cobrando mó grana. Não só no clube que eu tava, que eu não tenho que falar no clube que eu tava, mas em outros lugares, sabe? Às vezes a gente vê algum atleta, sei lá, na televisão, a gente não sabe qual que é a realidade da pessoa às vezes, né? É isso mesmo. Então tem problema de hospedagem, moradia, e longe da família, e lesão, às vezes a pessoa tá machucada, jogando machucado, enfim. E às Bom, vezes sozinho, né? a gente às vezes não tem essa noção aí da realidade, né? O Felipe, assim, só contar um pouco como que a gente se conheceu. A gente se conheceu aqui na CM, né? Na CM Norte. CM Norte. E você continua sócio lá, né? Sim. Você vai lá, às vezes a gente se encontra, às vezes a gente... Já te encontrei até na hidroginástica, cara. Cara, é verdade, mano. Às vezes eu fazia a hidro lá. Tchuk. E assim, essas últimas vezes aí que a gente se encontrou, a gente conversou pouco. A gente conversava mais quando eu tava à frente do futebol lá, que era aquele horário lá do futebol. Não sei se você vai ainda, se joga com os caras lá. E aquele futebol é assim, eu fiquei acho que uns 3 anos à frente daquela turma. E teve um ano, 2022, a gente fez... são 12 meses no ano. A gente fez 11 churrascos. A gente fazia um churrasco por mês. Então, a gente só não fez o churrasco de janeiro porque eu tava de férias. Então, fevereiro até dezembro a gente fez churrasco. E a gente deixou aquela turma bem unida. A gente deixou aquela turma bem, assim... bem próxima mesmo. Fizemos um campeonato. Você participou do campeonato? Participei. Que era o da Copa do Mundo, né? Era. E foi legal pra caramba, a gente teve um monte de parceiro envolvido, tal, premiação bacana, cada jogo tinha premiação pro destaque. E aí a gente conviveu um pouco ali aquele período e a gente se vê esporadicamente. Cara, eu convidei você para o podcast porque eu vejo que você é um cara que nessa nova geração, nessa profissão que é o empreendedorismo, eu acho que você tá bem à frente, né? E você tem feito coisas aí que causa na gente admiração. Eu queria que você falasse um pouco do seu estúdio. Você tem um estúdio de fisioterapia, você atua, você atende, você ainda dá aula de educação física na escola, você encontra seus alunos pela rua, você atende até aluno seu. Como que é isso? Depois a gente vai falar sobre como que é essa transformação para o empreendedorismo. Tá? Mas me fala aí como que você faz para dar conta de tudo isso e enfim, conta aí. Então vamos lá, só vou dar uma continuação para não perder. Então eu fiz a fisioterapia, fiz pós-graduação, tanto na parte de pós, na parte de ortopedia, traumato-ortopedia, cardiorrespiratória. E aí eu fiz gestão em saúde pública e gestão em saúde e saúde pública. E aí, cara, eu comecei a ir mais pro nicho da fisioterapia, né? Então, eu trabalhava em escola. Minha vida é assim, trabalhar em escola. Eu trabalhava numa faculdade. Comecei na parte de tutoria, né, numa faculdade semipresencial, EAD. E também trabalhava na supervisão de estágio de uma outra faculdade. E aí, minha vida começou a dar uma bagunçada. Por quê? Porque veio a pandemia, né? Então, nessa pandemia, eu tive a oportunidade de trabalhar no Covid diretamente. Então, apareceu uma vaga lá no Hospital Pirituba. Aí eu peguei, fiz uma prova lá, passei. Falei assim, quer assumir a vaga? Eu falei, vou. Cara, assumi a vaga e eu comecei a viver 2 anos mais intensos da minha vida.
Porque eu fiquei na UTI, trabalhando diretamente Na linha de frente. na linha de frente. Ixi, literalmente. Né? Literalmente. Então foi aí que começou a mudança um pouco na minha vida, assim, de... Acho que de tudo. Como homem, como pessoa, como tudo. E nesse processo que eu comecei a trabalhar no Covid, eu tinha aberto um estúdio de Pilates. E eram 2 salas, e era tipo uma mini clínica que tinha, lá em Pirituba. E aí eu tinha aberto uma sala de fisioterapia e uma sala de Pilates. E aí tava caminhando, aí veio a pandemia, eu falei, lascou. Aí foi aí que eu tive que seguir outras coisas pra poder me manter ali. E aí eu trabalhando na UTI, eu trabalhava no Hospital Pirituba e também trabalhava no Pronto-Socorro Bandeirantes, lá no Butantã. E aí também trabalhava em escola, só que a escola tava EAD, né? Tava online, tudo, escola do estado. E também trabalhava na faculdade. Então, mano, a minha vida era uma loucura. Ganhava dinheiro? Ganhava, não podia reclamar. Mas não tinha qualidade de vida. E Nenhuma. gastava também, né? E gastava. Quanto mais você ganha, às vezes quer tomar uns Danone e tal, sempre em excesso, né? Então não tem jeito. Aí foi aí que minha vida começou a dar uma mudada, uma virada de chave, assim. De tanto aprendizado, de trabalhar na UTI, de ver o que aconteceu de perto em relação à Covid. Então isso mudou muito a minha vida, assim, em questões pessoais, assim, tipo de caráter como homem e tudo. E aí foi aí que eu consegui manter as minhas salinhas, né? Que eu falo, né? Que as minhas salinhas. Eu saía do atendimento lá do Mais alguém do hospital. trabalhava com você nessa época? Não, ainda? só eu. Só você? Eu saía do hospital, aí eu ia trabalhar, eu ia atender fisioterapia. Porque eu comecei primeiro com a salinha só de fisioterapia. E aí depois eu abri a de Pilates. Só que aí eu tive que dar uma restringida, uma fechada nos dois. Né? Aí a sorte que em alguns meses aí elas não cobraram aluguel, tudo, aí deu uma facilitada nas coisas. Aí foi caminhando assim 2 anos, né? 2 anos e pouco, pandemia. Aí se chegou no momento, cara, que eu tive herpes zoster. Um assunto que Fala pra gente o que que é. Cara, herpes zoster é a gente fala que é uma doença, né? Um vírus, né? Que ele dá ele já tem no nosso corpo. E ele é estimulado, um exemplo, por estresse, por fadiga, por tudo ele sai, ele começa a expelir, mas não tem um diagnóstico sério, é muito fatorial, né? E aí começou o quê? Estresse, Covid, aí você vê muita gente morrendo, aí você vê médico que não sabe entubar, aí você vê um monte de coisa, um monte de cagada feita. Cara, aí acho que é muito no inconsciente, né? Então depois que eu perdi meu primeiro paciente, a minha vida, eu falo que eu comecei a ser um pouco mais frio, né? Porque aí você começa a imaginar, você tá ali, você vê uma pessoa morrer, 2, 3, acaba se tornando normal, entendeu? Tem uma parada com 5 pessoas, vocês têm que escolher os mais novos pra poder fazer massagem, porque você não tem mão. Não, é bizarro, mano. É muitas coisas bizarras, assim. E até que eu tive isso, eu não consegui andar, porque normalmente eu dá nas costas, ou dá no rosto. Aí o meu foi na perna. Então eu fiquei 20 dias sem andar. E eu acho que pra mim foi um sinal, assim. Caramba. Pra mim foi um sinal, falou, pô... E eu que sou bem ativo, ficar só na cama... Falei, não, tem alguma coisa errada, cara. E aí foi aí que eu peguei e comecei a dar uma ligada sabe, uma desligada. Que eu falei, mano, será que... Até que ponto que é isso? E minha mãe sempre falava, Felipe, toma cuidado. Será que é isso mesmo? Será que não tá na hora de você sair? Tudo bem, você tá ganhando bem, só que você vai fazendo mais dívida, às vezes não compensa, pô. Então pensa se é isso que você quer mesmo e tal. E aí foi aí que eu tive a coragem, assim, de pegar e começar a ir saindo aos poucos. Então tava com esse problema na salinha lá em Pirituba, né? Que a gente tava caminhando tudo. Só que aí eu pagava na salinha, em cada sala, pequena, mano, sala pequena. Eu pagava 1.400 de aluguel. Uma sala pequena. Você atendia os dois na mesma sala? Eu atendia a fisioterapia e depois o Pilates, que aconteceu? Eu peguei uma menina que estudou comigo e aí ela ia. Tá. Só que o começo era foda, porque ela não tinha salário fixo, ela atendia por paciente. E foi rodando assim. E aí começou a ter um, ter outro. Só que lá era um lugar um pouco ruim, entre aspas, que tinha muita escada. Era meio, tipo, difícil, assim. Era conhecido o lugar? Tipo, era... Era tipo uma clínica Mas lá. tinha passagem de pessoas? Tinha, assim, tinha fluxo? passagem. Só que foda pela pandemia, diminuiu muito. Entendi. E até voltar era mais difícil. Então até que a gente tava com uma demanda boa, eu tava conseguindo se pagar.
Porque às vezes se vinha um paciente lá com 20 sessões, eu conseguia pagar pelo menos o do mês. E nessa época aí você ainda tava no Hospital Pirituba? Tava no hospital, tá claro, né? Como que era o plantão Tudo. lá? Cara, era punk. Cara. Carga horária lá, como que era? Eu fazia 12 por 60. Que você trabalha 1, folga 2. Só que nessa folga de 1, eu ia pro outro hospital. Entendeu? Então ficava 12 por 60. Tá, então não necessariamente você estaria de folga. Você tava de folga em um, mas trabalhando no outro. Mas tava trabalhando no outro. Aí quando eu não tava no outro, eu tava na faculdade. Na faculdade a que eu trabalhava. Que eu trabalhava na tutoria. Certo. Né? E depois eu fui pra coordenação da saúde. E aí ficava nessa rotina. E aí de tarde, eu tava na escola. Caramba, Felipe. Cara, foi um punk, assim. Porque eu chegava em casa... O corpo ia gritar. Eu chegava às 7 da manhã, 8 da manhã, em casa. Cara, eu dormia, porque aí depende dos dias, né? Um dia eu só entrava 1 hora, outro dia só entrava às 11. Depende da grade, né? E aí, cara, só que 1 hora vai fadigando, né? Bom, mas você falou uma palavra aí interessante, que é até a que vai ficar aqui como inspiração pros seguidores, que é a questão da coragem. Quando a gente vai empreender, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter, dentre outras, mas é coragem. Eu lembro quando eu fui empreender também, eu fui impulsionado por algumas coisas que um professor da pós me falou e me deu coragem, foi aí que eu fui, né? Mas queria que você me falasse essa coragem, que você foi lá, meteu as casas, falou que pagava um aluguel de R$1.400. E aí? Aí eu pagava 1.400, 2.800, 3 pau. Aí o que aconteceu? Num plantão, eu tava cansado, voltando pra casa. Cara, eu venho pela freguesia, assim, porque eu cortava caminho, né? Então eu morava no Limão, ia por dentro freguesia, Paula Ferreira e ia direto pro Pirituba. Nessa vinda pra casa, cara, eu passei num lugar ali na freguesia, na Roda Bica, e vi uma casa pra alugar. Falei, nossa, uma casa, parece ser grande e tal. Na hora liguei pro cara, pro corretor, né? O Eduardo. Aí eu liguei pra ele e falei assim, pô, e essa casa aí que tá pra alugar, que não sei o que lá, qual que é o valor, né? Dá pra você me mostrar, cara? Aí daqui a pouco eu chego na casa grande. Grande, era tipo, tinha a parte tipo uma garagem, e aí você subiu uma escadinha, e tinha, né, o outro piso, e lá em cima ainda tinha tipo um terracinho. Aí eu falei, pô, só que o que quebrava a escada, só que, pô, no começo, tá maluco, onde eu tava já era uma evolução. Aí eu falei pra ele, quanto que é o aluguel? Aí o cara, ele falou assim, 3 mil. Aí eu falei assim, 3 mil? Com IPTU e tal, ele é isso, com IPTU. Aí eu falei assim, ó, fala pro cara, se ele me fizer 2.500 no primeiro ano, com IPTU eu fecho. Olha isso, do nada, hein? Sem avisar as meninas que eu tava na sala. Porque também lá onde eu tava, eu não tinha tanto respaldo de algumas situações. Um exemplo, eu queria colocar uma divulgação sobre fisioterapia na minha porta, eu não podia. Sempre ficava enchendo o saco. Aí eu colocava no Pilates, enchia o saco. Então essas coisas foi cansando, porque eu precisava divulgar meu trabalho. E aí até que pegou, tá, foi entregando, aí eu avisei o pessoal que eu ia sair, que eu ia tá. Aí foi aí, começou, eu peguei empréstimo do banco, peguei lá. Eu nem lembro na época quanto foi, mas peguei empréstimo, deu certo o negócio da casa. Cara, e comecei a fazer a clínica. Falei, cara, aí eu pensei comigo, 2.500. Se eu começar, aí se eu coloco, se eu faço lá, que nem lá tinha 1, 2, 3, 4, 5. Nisso já tinha passado a pandemia. Já tava na transição. Tá. Já tava naquela transição onde começou a galera a sair. Então estamos falando o quê? 2021, 22? 2021. Acho que 2021. Tá. Tipo, metade de 2021. Né? E aí aí a gente começou a reformar lá, mano, foi uma loucura, cara. E aí eu peguei um empréstimo e falei, mano, vamos ver o que dá. Comprei aparelho, comprei isso, comprei aquilo. Deixamos bonitinho pra tentar fazer a clínica rodar. E aí no começo, eu tinha receio, tinha medo. Por quê? A clínica abriu, eu ia atender direto, aí eu comecei a colocar profissionais pra atender. Só que aí no começo tava redondinho, tava bonitinho. E eu com outros trabalhos e com a clínica. Beleza, tava passando, eu coloquei pessoas de confiança, entre aspas, que estavam lá. Só que aí vai passar, aí eu comecei a sublocar salas.
Então o valor praticamente que eu sublocava as salas, eu pagava meu aluguel. Tá. Entendeu? Então, malemar, eu ficava no 0 a 0. O que viesse na parte de fisioterapia, eu pagava e Pilates, eu pagava o profissional e pagava, né, e eu tinha de lucro. E aí foi aí que começou a girar. A girar, começou a dar bom. No começo eu falo que eu nunca fiquei no zero, no menos. Sempre às vezes no zero, ou pegava uma coisinha aqui, outra ali. Só que o meu problema, pela minha fadiga nos outros trabalhos, eu comecei a deixar a clínica um pouco de lado. Deixei ela girando um pouco sozinha, como já tava girando. E tava confiando nas pessoas que estavam lá. Só que até aí, beleza, né? Só que tudo tem um término, né? Então, as pessoas que eu coloquei lá, começou a ter situações que as pessoas não eram totalmente amigas assim. Entendeu? Então não vem ao caso falar. Tá. Então, tipo. Quando você começa a contar com pessoas que aí É horrível. Isso. Esse é o tem problema. conflitos, né? E eu não tinha forças de verdade pra tá. Porque eu já, no começo, até fazer um pouco girar, porra, eu saía direto, ficava lá, atendia, ficava. Só que aquilo tava me fadigando muito, cara. E aí tem uma hora que eu não tinha forças. Aí eu comecei a pegar. Falei assim, mano, cara, eu não quero mais, quero descansar. E querendo ou não, eu tinha meu salário, porque se desse ruim, ali eu já tava, né, apaziguado ali, entendeu? E aí as pessoas começaram a pisar na bola. Aí eu falei assim, porra, mano. E pessoas próximas, pô. Às vezes até estudei junto, pessoas que eu dei oportunidade. Eu trabalhei, tipo, dava supervisão de estágio, colhi pra clínica. A pessoa começou com salário, tava com outro, tipo, pra me ajudar, sabe? Quanto tempo durou a casa? Então, a casa a gente ficou 2 anos e meio. Tá. Aí a gente começou, graças a Deus, engrenar. Só que aí chegou num ponto que foi em mais ou menos 2 anos e meio que acabou o contrato de aluguel. Cara, tinha uma pessoa na clínica, ela praticamente fazia tudo ali, ajudava. Só que as pessoas, infelizmente não têm caráter, algumas, né? E, cara, a pessoa saiu da clínica e levou muitos alunos, mano. Começou a fazer minha caveira pra todo mundo. Tipo, como se fosse uma pessoa, tá ligado? E acho que, não sei se estava abrindo o seu próprio negócio, estava indo pra outro lugar, começou a levar todos meus clientes. Tipo, fechava a fisioterapia com o nome da clínica, e aí recebia o dinheiro por ela. Mano, várias histórias. Se eu for parar pra contar que você vai falar, caraca, mano. Felipe, quando a gente tem um negócio, a gente tem que acompanhar. Acompanhar, justamente. É aí que a gente vai aprendendo, né? A gente vai dosando e vai aprendendo essas situações. Foi aí que eu peguei e falei assim, pô, peraí. Aí eu conheci a minha esposa hoje, que ela que foi, acho que o pilar, assim, da minha virada de chave nisso. Ela pegou, ela sempre falou assim, ficou batendo na tecla, né? Eu já tava meio que parando um pouco com tudo. E aí foi aí que, tipo, eu tinha conhecido ela. Aí eu entrei pro reality show, né? Casamento às Cegas. Opa, a gente vai falar sobre isso. Mas ainda falando do acompanhar, é assim, quando eu quebrei, que eu abri a lojinha que eu quebrei, eu lembro muito bem qual foi o momento. Foi quando eu tinha 2 trampos. De manhã eu dava aula de laboral em várias empresas em Guarulhos. Eu ficava mais no trajeto do que propriamente dito nas aulas. E eu tinha a lojinha e depois eu tinha o trabalho que eu tenho até hoje na CM, que é o meu motor 1, né? A partir do momento que eu deixei um pouco a lojinha, foi onde começou a degringolar. E acho que deve ter sido justamente isso que aconteceu com você. Terminou a clínica, terminou o projeto, você encerrou... E, não, a clínica ficou lá, rodando. Ficou lá, tava se pagando, tinha alguns profissionais ainda, né? Trabalhando, foi um pouco mais rotativo, mais por conta dessa logística. Aí foi aí que eu peguei e acho que o estopim das coisas na minha vida, assim, de progresso, que eu falo que foi uma loucura, foi aí que foi entrar no Casamento às Cegas. Cara... E como foi? Eu recebi um convite no Instagram, né? Já era pra eu ter participado do 2. Só que aí eu acabei... eu namorava, e aí não daria, né? E aí eu acabei indo pro 3, porque eu não namorava, né? Então eu acabei... E aí larguei tudo, cara. Então eu larguei a escola do estado. Eu não larguei ainda
a universidade que eu tava, porque eu consegui ainda fazer uma logística aqui e ali. Então eu larguei a escola do estado, tinha largado os hospitais, os plantões, larguei tudo. Porque lá o casamento tá certo, querendo ou não, a gente fica confinado um mês, cara. Entendeu? A gente fica confinado um mês lá. Mas aí que me deu a coragem, porque eu acho que eu precisava. Acho que já tava tão fadigado. Foi uma aposta que você fez. Cara, do nada, mano. E vou ter certeza que você colheu frutos. Cara, e foi assim, eu falei assim, mano, vou pra encontrar uma pessoa mesmo, né? Se der certo, pô, legal, bacana. Se não der também, tá tudo certo, mano. Já tô aqui mesmo, não tô fazendo nada, tá ligado? E aí foi aí que começou. Comecei a passar nas etapas, entrevistas, psicólogo, direção. E aí foi aí só me ligaram e falaram assim, ó, tem que ir pro confinamento tal dia. Falei, o quê? Você foi selecionado e tal, beleza. Falei, mano, lascou. Aí foi aí que eu pedi pra sair de tudo, mano. Desliguei, assim, minha vida, assim, totalmente, cara. Quanto tempo você ficou confinado? Fiquei um mês. Um mês? Um mês. E aí, foi aí que eu vivenciei tive a experiência lá do programa. O programa, pô, é o que acontece mesmo, é o que acontece, pô. É o que acontece, não me arrependo de nada. O meu, eu cheguei até a parte do face-to-face. Só que aí na parte do face-to-face não teve aquela emoção, aquela coisa assim. Então acredito, e é bem nítido, cara, não dá pra disfarçar. Acho que Como que é mais ou menos assim, os bastidores os bastidores de um reality, assim? Cara, o que acontecia? A primeira semana a gente ficou só confinado. Então aí você fala, você fica lá com os moleques, tipo Big Brother. Não, mano, a gente fica num quarto de hotel, velho. Aí, mano, a gente recebe, aí uma semana só a gente. Cada um no seu quarto, só recebendo alimento da produção. 7 dias assim. Aí depois começa as gravações. A gravação a gente ficava das 6 da manhã, que a gente saía de lá do hotel, ficava até 10 da noite, mano. Gravando o dia inteiro. Aí nessas partes das gravações, aí que acontecia aquela ida pro lounge, ida pras cabines. Aí tinha a parte também que dava uma pausa na gravação. Entendeu? E a produção sempre ficava controlando. Mas era todo dia? Era todo dia. Só às vezes que ele parava. Então, por exemplo, tinha gravação pra cá e às vezes ele dava um dia de folga. Aí, porra, só que aí o dia de folga não tinha porra nenhuma pra fazer no hotel, velho. Caramba, Felipe, você de jogador de futebol frustrado. Aleatório, né, mano? Você já era professor de educação física quando você foi pra Portugal. Mas de jogador de futebol, professor de educação física pra um reality show totalmente voltado pra relacionamento. Mas e aí? Teve alguns frutos desse relacionamento ou não? Cara, não, do relacionamento. Você pode falar ou tem algum Não, ponto? posso, de boa. A gente tava na experiência ali do reality mesmo, só que aí chegou no coisa do face to face lá, que é quando abre, aquela lá e abre lá. E aí parecia que, assim, eu não vou entrar em pautas, porque aí parecia que eu era uma pessoa de outro mundo, tá ligado? Então quem tava lá e vivenciou da produção, via. Então depois eu te conto mais ou menos um pouco no off, porque já entro em pautas. Mas aí parecia, tipo, que eu era de outro mundo. Nossa, você é assim, você é assim. Aí você dá aquela desanimada, broxada, assim, entre aspas. Falei, mano, quer saber? Deixa quieto, não é pra mim, não. E aí, inclusive, a gente tentou contatos, aí depois, após, ela, tipo, tentou contato comigo, aí eu não quis saber de vez. Só que aí depois eu deveria ter trocado uma ideia com ela, tá? Eu fui trocar essa ideia depois, né? Mas ficou tudo certo, tudo na paz. Hoje a gente também não se fala, cada um tem sua vida. Mas foi e também abriu a porta pra trabalhar também com rede social, que eu nunca tinha imaginado. Isso. Tá, então o grande fruto da sua participação lá no Casamentos às Cegas foi o 3? Terceira temporada. Foi que você entrou de vez nas redes sociais. Isso. Na pandemia, você não chegou a atender à distância, tal, ou você só ficou ali na linha de frente mesmo? Na pandemia eu fiquei mais na linha de frente. E eu tinha um atendimento lá na clínica, que eu tinha, só que eu me atendia tudo, tipo, fazia tipo como se fosse uma bolha pra poder atender os pacientes, né? Que avental, tudo. Então eu não
ficava muito me deslocando justamente por ter o contato direto com a Covid, né? Tá, e aí te encorajou a entrar de vez nas redes sociais. Cara, aí foi. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade, que às vezes eu não tenho muita constância, isso, aquilo. Porque é difícil, tem muitas outras coisas, né? Eu acho que é um mal de professor de educação física, cara. Constância, assim. Fala por mim, porque eu cheguei a fazer mentoria, né, de atendimento online, produtos online e tal. E eu tenho essa dificuldade também de constância. Acredito que muitos devam ter. Não é fácil, porque o meu perfil, por exemplo, é presencial. É linha de frente também, tá? Então, não é só você, não. E aí, hoje você entrou nas redes sociais, você tem um podcast. Qual que é o podcast que você faz? Hoje Conta aí. A gente tá no Ferrou, né? No Ferrou TV. Então tem uma parceria com o Rodrigo, que é aqui da Gargamel Produções. Que é o Rodrigo é o dono do estúdio. Isso, aqui. Que é o dono do estúdio. Rodrigo, que será o nosso próximo convidado do nosso próximo episódio. Já agradecer também o Rodrigo aí por todo o suporte, tá? E assim, para mim também é uma coisa diferente. E o Felipe tá aqui hoje porque ele vai me ajudar, tá me ajudando, né, nesse primeiro episódio aqui, a gente poder dar esse pontapé inicial também. Mas já posso dizer para você, Felipe, que é uma coisa muito louca, muito legal. Primeiro dia que eu vim aqui, sentei aqui para conversar com o Rodrigo, eu tinha algumas ideias e o Rodrigo fez as minhas ideias virarem, assim, projetos, tá? Então, eu acho que para você também acho que aconteceu a mesma coisa. Sim. E tamo aí. Conta aí, quantos episódios vocês já fizeram? Há quanto tempo vocês estão fazendo? Cara, a gente foi entrando meio que uma maluquice, assim, do nada, né? Eu tinha um Pode Fritas com a Lu, e aí por questões de outras logísticas de pessoais, tanto meu quanto dela, a gente deu uma pausa. Eu não considero como um fim, mas como uma pausa, porque a gente tá em objetivo diferente agora. Mas aí a gente parou, eu queria trazer a gente tava meio que num estúdio lá na Zona Leste, com Pode Fritas. Aí eu queria sentar com o Rodrigo e queria abrir um estúdio na clínica. Na minha clínica hoje. Aí ele sentou comigo e falou assim, irmão, você tem certeza? É muito gasto, explicou, deu prós e contras. Falei, mano, por que você não vem aqui fazer com a gente? Ó, te ajudo nisso. Você já conhecia o Rodrigo? Não, consegui, conheci através do Gui do Tênis Limão. Tá. Porque eu vi uma postagem do Gui aleatória, tipo, acho que divulgando o estúdio, alguma coisa assim. E aí eu fui e mandei mensagem pro Rodrigo. Foi aí que começou o nosso primeiro contato. E aí eu vim pra cá, a gente trouxe Pode Fritas pra cá, começou tal. E aí ele já tava com uma projeção de fazer um podcast do estúdio. Aí ele pegou e falou assim, pô, legal, tal. Aí ele falou assim, ô Fê, não quer fazer alguma coisa aí? Aí eu falei pra ele, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Cara, batata, mano. Ele tava lá e ele pegou e criou um nome. Ferrou. Fê de Felipe e Rô de Rodrigo, né? E o Ferrou tem duplo sentido, né? Sim. Então isso que é o bacana. E aí eu falei assim, pô, legal, gostei do nome. Aí eu comecei a fazer o logo na minha casa. Cara, eu fiz o logo. Quando ele tava... eu mandei pra ele, ele tava terminando, irmão, mesmo design de logo, velho. Impressionante. É bizarro. Isso que a gente fala que a gente bateu muito. Uhum. Então foi, era pra acontecer. Então a gente fala que é a Ferrou TV. Então não é só um podcast. A gente tem o Ferrocast, né? Que a gente tá indo pro 24º episódio. A gente tem o PEC Balança Rede, que nem o Quartarolo, e o Weber Lima, que fala mais de futebol, traz convidados relacionados ao futebol. E tem uns quadros que a gente faz, que nem quando foi pro Rock in Rio, a gente cobriu o Rock in Rio. Então tem quadros que a gente faz paralelo. Então essa é a Ferrou TV. A gente não faz mais coisas hoje porque a gente não tem braço, porque é muita coisa. Sim. Né, que tem que fazer. Então foi aí que criou a Ferrou TV. Então a gente tá aí 6 meses aí e graças a Deus a gente tá começando a ter um bom retorno. Mas é paciência, tem jeito. Mas você é um cara que mete as caras. Você tem o DNA de um empreendedor, Felipe. Então assim, eu vou falar por mim, tá? O fato de você ter aceito aí o convite para estar aqui falando, né, das suas experiências aí. E dizer que você, pra mim, você tá sendo um baita pé de coelho. Vai me dar sorte, tenho certeza, tá? Se Deus quiser.
E assim, eu vejo que no mundo do empreendedorismo, o que a gente precisa é inspiração, entendeu? Então eu tenho certeza que as coisas que você contou aqui, qualquer aluno seu que vê, vai se inspirar, vai, no mínimo, se admirar, né, pelo tudo aí que você passou, sua família também, seus amigos. E eu acho que esse é o objetivo do Peito de Aço, tá? É inspirar, é encorajar quem tá aí pretendendo fazer alguma coisa, empreender de alguma forma. Eu sei que empreender você tem que ter um pouco de dinheiro ou coragem para levantar um dinheiro, né? Então, você contou aí que você teve que ir no banco pedir empréstimo. Eu também fui no banco, eu também pedi empréstimo. Quando a gente tem um projeto, a gente acredita nele, a gente gasta até o último real que a gente tem. Foi o que eu fiz também. E quando a gente quebra, a gente fica sem chão, né? Isso. Mas a gente tem que estar sempre preparado para também dar a volta por cima, né? E só um adendo, tipo, demora, mas pode acontecer, mano. Mas você não pode desistir, cara. Pode demorar o tempo que for. O tempo que for. Então, só quem sem querer te cortar resumindo, nisso daí também. Foi tipo, teve uma coisa da clínica, eu voltei pro casamento às cegas. Aí eu, um tempo depois, conheci a minha esposa. E ela falou, mano, você tem um negócio na sua mão, mano. Só que você tem que ir. Foi aí que me deu a coragem de largar tudo. E hoje, ó, 2025, estamos em que? Março de 2025. Hoje, em março de 2025, quando eu comecei em 2021, então uns 3 anos e meio, que hoje eu tô com a estabilidade que eu queria, da clínica. Então, ó, 3 anos e meio, 4 anos, que a gente trabalhando dia após dia. Passou por tudo que você passou, conflitos e até Tudo. pessoas que se usaram, né? Ou te usaram e tudo mais. É isso. A gente tem que estar preparado para essas coisas aí. É dinâmico, né? Eu costumo falar assim, quando a gente vai fazer alguma coisa que depende da gente, a gente desenrola. Só que quando a gente depende de outras pessoas ou de outras coisas, a gente depende, né? E aí é complicado. Felipe, cara, eu tô super assim, não sabia disso que você falou, dessa sua história aí da Europa e tal. Joga bem, hein? Canhotinho chato, joga bem. Estilo Neto, lembra o Neto no auge? Estilo forma, Neto no auge. Tô voltando, se Deus quiser. Mas, cara, admiro tudo que você passou aí, admiro também o fato de você estar hoje nas redes sociais, não é fácil. Eu lembro que quando a gente entrou na pandemia, que a gente tinha que fazer live, não foi fácil pra mim, eu era travado, eu tinha dificuldade de até mexer no Instagram, não conhecia a plataforma, e a gente foi aprendendo. E hoje eu tô aqui, eu sei que a gente, né, tá sempre aprendendo aí, pode melhorar. Esse é o primeiro episódio, para os próximos a gente vai melhorar muita coisa. E obrigado por você estar aqui falando tudo isso. Mas eu queria que você falasse do hoje. Felipe hoje. Hoje você está fazendo as mesmas coisas ou você já, com essa estabilidade que você falou que você conseguiu, você já está trabalhando menos, descansando mais? Conta aí. Cara, hoje... Sei que você vai ser papai. Hoje eu tô numa transição, acho que de vida, assim, que eu falo que às vezes até pra minha esposa que a gente fica sem acreditar, né? Porque, cara, eu era maluco, mano, vivia nas noites, e aí do nada eu tô casado, e aí minha esposa tá grávida, tá ligado? Então, tipo assim, é uma virada de chave muito brusca. Até tadinha da minha esposa que fica me aturando nisso. Você já sabe o que vai ser? Se é menino? É menina. Menina? Menina, Maitê. E hoje, graças a Deus, a gente mudou a clínica pra um lugar maior, na mesma região. Então teve a oportunidade, a dona Luzia, cara, que é a proprietária da casa, porra, não tem nem o que falar, ela abriu as portas pra gente. Sempre aparece alguém, né? Sempre aparece um anjo. A gente não faz nada sozinho, cara, né? E a gente sempre encontra algum anjo, algum parceiro, né? Isso mesmo. Sempre precisa de alguém pra te dar um pontapézinho ali, sabe? E aí ela abriu as portas, tava com a casa alugando, a casa era maior, era tudo terra, então conseguia deixar o Pilates, a fisioterapia no mesmo espaço, não precisava de escada pela falta de mobilidade, etc. E aí a gente, graças a Deus, hoje mudou pra um lugar maior. Hoje a gente tá com 5 profissionais.
e eu, né? Então hoje eu optei para ficar mais na parte financeira e administrativa. E a parte do primeiro contato de agendamento, que eu acho que são as partes importantes. Claro que tem a parte lá do dia a dia. E graças a Deus eu acho que hoje, depois de tanta bater cabeça, eu consegui uma equipe muito boa. Então hoje os profissionais estão comigo lá. Eu tenho o Felipe, que nem tenho que falar, e já tá comigo vai fazer 2 anos. Tem a Sabrina, tem a Janaína, tem a Larissa e a Gabriela agora que tá entrando. E é os dois também, Pilates e fisioterapia. Pilates e fisioterapia. A gente lá na clínica, a gente tem a parte de Pilates e fisioterapia que é nossa. E as outras salas tudo sublocadas. Tá. Na verdade é recuperação, né? Isso. E lá a gente fez um convênio próprio nosso. Então o pessoal tem direito à fisioterapia, Pilates, ela paga Você quer falar aí? Quer divulgar mais? Fala aí. Não, é um convênio... Qual é o nome da clínica? Fala o nome. Carvalho Reabilitação em Saúde, você que é Carvalho Reab Saúde, certo? E lá a gente tem um convênio próprio, que justamente a gente criou, eu criei esse convênio por quê? Porque a gente ganha no volume, tá? Então daqui a um tempo, escuta o que eu tô falando isso daí, daqui a um tempo os convênios vão ficar tudo, os convênios de fisioterapia, essas coisas, vai ficar tudo em hospital. Você vai ver, vai ser muito difícil, porque cada vez tá mais burocrático pra liberar mais sessões de fisioterapia, cada vez mais burocrático de fazer uma carta reembolso pra isso tornar um valor. Tem convênio que nem cobre, né? Entendeu? Então cada vez vai ficar mais burocrático. Então eu optei por fazer esse convênio, um exemplo. A pessoa paga R$1.100, já esse valor é por 6 meses, ela pode parcelar em 6 vezes sem juros, vai ficar um valor de R$183, e ela pode usar o que ela quiser durante 2 vezes por semana. Então pode usar pilates, fisioterapia, acupuntura, ventosa, relaxamento. Então ela pode usar já esse valor. Então pagou R$1.100, já fica fixo 6 meses. Então ela usa 2 vezes por semana. Muitas vezes a gente tem a mentalidade que chega lá, a pessoa quer fazer 20 sessões de fisioterapia. 20 sessões é R$1.400. Às vezes compensa mais ela pagar o convênio, se ela for usar ou não, senão ela transfere para outra pessoa. Sim. Sai bem mais barato. Então essa foi a minha visão referente a isso. E graças a Deus hoje a gente tá com uma quantidade, claro, sempre pode melhorar mais. Sim. Mas graças a Deus a gente tá caminhando e progredindo nessa parte de convênio, que as pessoas estão começando a entender isso. E você dá aula ainda? Hoje não, hoje eu só tô mais na parte administrativa, no financeiro. E não, tô falando na escola não, educação física, tudo. Não mais. Larguei tudo. Então hoje eu só tô focado 100% na minha clínica, né? Então hoje ainda pego alguns trabalhos de rede social, e tô focadaço na minha clínica. Hoje não tenho Você deu um salto, à escola. Véio. Você deu um salto. Assim, como eu tô na escola, como eu trabalho na CM, eu lido com alunos todos os dias. Cara, eu acho que a melhor coisa como professor é você ver a evolução do aluno, né? Principalmente quando a gente tem aula com jovens, com crianças e jovens, tem aluno que chega cru. E aí você ensina o cara e você faz o cara evoluir e tal. Essa é a melhor parte, assim, do educador, do professor, né? Então a gente consegue ter esse prazer aí. E se eu quiser fazer uma fisioterapia agora, ligar lá? Só ligar lá, mandar mensagem no WhatsApp, né? Ou ligar no WhatsApp. É 11 9 30 28 5262. Provavelmente sou eu ou minha esposa que vai estar no primeiro Sua esposa trabalha com você? Ela é fisioterapeuta também? Não, minha esposa não tem nada a ver comigo, ela é militar, né, da aeronáutica. Só que ela me ajuda muito. Eu não tenho que falar que eu acho que essa transição na clínica e poder estar na estabilidade de hoje foi ela que me encorajou muito e eu devo muito a isso a ela. Legal. Amor, te amo. Tá vendo que resposta? Sempre Mas devo muito a ela a isso mesmo. Casamento é sempre uma soma, você vai ver quando a Maitê nascer. Nossa, aí. Você vai ver como ainda tem uma criancinha agora, entendeu? Você ainda é jovem, você tem 32 anos, você vai ver como que é aprender com tem muito pra com aprender. um filho, com uma filha. A gente aprende todos os dias com as coisas. Você vai trocar fralda, você vai dar banho, você vai dar papá. Ixi, nossa, cara. Vai ter muita informação ainda esses tempos aí. Se prepara aí que momentos bons vão vir. É muito legal. Felipe, cara, eu queria agradecer. A gente já tá se encaminhando aí pro final aí, né? Do primeiro episódio aí do Passar voando, Fala né? Não Peito de Aço. Vão vir outros peitos de aço aqui.
tá? Falar um pouco para vocês sobre o nome do podcast, que é o Fala Peito de Aço. Tá inspirado a um grande amigo meu, um grande empreendedor também, que vai vir aqui falar um pouco da história dele, vai mostrar aí pra gente um pouco do empreendedorismo na área que ele atua. Então muitas vezes a gente se encontrava e ele chegava, e aí, Alt, fala Peito de Aço. Caraca. E aí foi indo, e aí falei, cara, eu vou colocar o nome do podcast de Fala Peito de Aço, e eu vou levar lá só quem eu considero que é peito de aço. Então você vai ser papai aí agora, então, cara, continue sendo um peito de aço na vida, nos negócios, nas amizades, porque a gente, para manter amizades, a gente tem que ter um peito de aço também, né? Caraca. Sempre pessoas com conflitos e tal, né? E família também. E obrigado aí por você ter vindo contar a sua história, ter contribuído aqui com o que a gente vai levar aqui no podcast, que é falar sobre histórias como a sua, vivências como a sua, e é assim que a gente faz as coisas. A gente não consegue fazer nada sozinho, a gente tem que contar sempre com pessoas nos bastidores, como suporte, como encorajamento, e eu tenho certeza que você vai encorajar muitas pessoas com o que você falou aqui, tá? Esses dias a gente foi jogar um futebol, você me convidou pra jogar um futebol ali, eu fui assim, cara, eu tô cansado, 10h30 da noite, mas eu vou lá, vamos bater uma bolinha. Imaginando uma coisa, chegou lá uma coisa totalmente diferente. Era um campo society grande, pouca pessoa e os moleques tudo 19, 20 anos. Eu falei assim, caramba, e agora? Eu não posso dar pra trás. E no outro dia eu tinha que acordar cedo pra trampar. Tá bom, vou correr um pouquinho. Corri um pouquinho por educação, mas não dá pra acompanhar mais. Não dá pra acompanhar mais os moleques correndo muito e você engana bem, viu? Não, foi bem demais, mano. Nossa, tá maluco. Você engana bem. Mas é isso. Dizer pra vocês que vão acompanhar aí o Fala Peito de Aço, que a gente vai vir com mais episódios aí, com mais convidados. Acompanhem, fique fã e pode ter certeza que a gente vai trazer histórias legais aqui demais, pessoas bacanas demais, pessoas que estiveram comigo aí na minha trajetória, que estão comigo ainda nessa trajetória aqui de vida. Eu que decidi fazer esse podcast aqui com a cara e a coragem também, e sempre tentando trazer uma mensagem aqui positiva, mas também buscando os nossos projetos pessoais. Isso. Quero agradecer o pessoal que tá comigo no dia a dia, lá da CM. Lá na CM a gente tá firme e forte. Vai vir agora uma data muito especial, dia 29 de março, vai ser o aniversário de 63 anos da CM Norte. Quando eu cheguei na CM Norte, a CM Norte estava fazendo 50 e já vai fazer 63. Caraca. Então, quem quiser comprar convite, quem quiser participar lá do aniversário da unidade da CM Norte, é só procurar a gente aí, que a gente tem convite lá ainda à disposição. Vai ser um almoço em parceria com o restaurante Cariri, lá do CTN. O cardápio é comida nordestina, é baião de 2. Comprando o convite você tem os comes à vontade, só não tá incluso bebida alcoólica, tá? Mas eu não gosto de baião de 2. Caramba, você não come baião de 2? Baião de 2 é muito bom. Difícil. Mas tem lá um arrozinho branco, tem uma outra opção lá de guarnição e tal. E a resenha, o que vale é a resenha. Vai ter muita gente lá pra conversar e tudo mais. E mais uma vez eu quero agradecer você, Felipe. Queria que você fizesse aí suas considerações finais. A gente vai estar lá na CM, a gente se encontra aí e a gente vai se encontrar por aqui também, que a gente agora compartilha o mesmo estúdio, né? É isso, agora a gente vai se ver bastante aí. Quero te agradecer do fundo do meu coração aí, gente, um pedido pra vocês aí, pessoal que me segue, que tá me acompanhando. Inscreva no canal, certo? Sempre tem espaço pra todo mundo, é totalmente diferente, é sempre bom aprender, a gente tava falando isso antes. Isso. Então, se inscreva no canal Fala Peito de Aço, certo? O Alt é um cara incrível, não tem o que falar, eu só agradeço. Quando o Alt falou, pô, Fê, tô pensando em te chamar, mano, vou com o maior prazer, do fundo do coração. E você que quer
queira empreender ainda no Brasil, cara, coragem. É difícil. Porque o governo, não tô falando de governo A ou B, tá? Mas o governo cada vez mais prejudica as empresas, os empreendedores. Dificultam muito. Dificulta, acho que a palavra é dificulta. Dificultam e a gente muito. tem que ter isso. uma costa muito dura, pra poder né? seguir pra lá e pra cá. Mas só agradecer mesmo, vai ser um podcast de muito sucesso, se Deus quiser. Pode contar comigo pro que você precisar, certo? E um beijo para as pessoas mais importantes da minha vida, né? Minha mãe, né? Maria Tereza, minha esposa, Rafaele, e a minha princesinha que tá pra nascer, a Maitê. E só te agradecer, mano. Pode contar comigo pra tudo mesmo. O que eu puder ser feito será de coração. E obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida. Faltou alguma coisa ou não? Faltou você falar alguma coisa da sua história aí, não? Tem alguma coisa que você queira falar pra gente aí? Ainda tá em tempo. Cara, deve ter, mas eu não lembro, mano. A minha história é meio aleatória, né, mano? Tipo, do nada vai jogar bola, do nada faz isso, do nada faz aquilo. Mas graças a Deus, hoje eu acho que eu tô na minha melhor fase, assim, da minha vida. Então eu falo que eu engordei muito nesse processo. Justamente, eu quase entrei numa depressão. Fiquei malzão mesmo, tipo, pós, assim, Covid. E aí, minha esposa que me ajudou muito. Agora que eu tô voltando às atividades, voltando pra fazer o meu futebol, que é a coisa que eu mais amo. Então, agora que eu tô voltando, acho que eu falo que o Mike também, meu psicólogo, também me ajuda pra caramba. E é muito importante. Então, eu falo que eu acho que é a melhor fase, assim, da minha vida, sabe? Então, a fase mais selecionável. Legal. Você é mais ali fechado com o seu time ali, com quem tá com você mesmo. Eu acho que é super importante, e as pessoas que sempre ajudam. Sempre a gente precisa de alguém, às vezes, pra dar um suporte. É isso aí, Felipe. Pô, é legal a gente também ter sempre essa gratidão, assim, pelas pessoas que sempre estão ajudando a gente. Mais uma vez eu quero agradecer quem tá aqui nos bastidores. Rodrigão, cara, valeu. Próximo convidado é você. Espero que você venha aí, contribua bastante também. E deixar aqui um abraço para vocês que vão se inscrever, que vão ficar fã. Eu nunca imaginei que eu ainda faria isso, mas se inscreva aí no canal e acompanhem. Vão vir outros episódios aí, tá bom? E show de bola. Muito obrigado. Aquele abraço.